É evidente que o pronunciamento do meu estimado amigo, senador Humberto Costa, é efetivamente um pronunciamento que nos provoca para um exercício de um contraditório acerca desse processo em curso na Câmara Federal, que tem como foco o deferimento exercido pelo presidente da Câmara em relação ao impeachment da presidente Dilma, ato que a Câmara dos Deputados deverá analisar e terá que fazê-lo, evidentemente, dentro do devido processo legal, exercendo os prazos, os ritos, os contraditórios. Mas, evidentemente, senhor presidente, que eu não posso aceitar caladamente que esse tipo de processo seja considerado como um golpe. Porque há previsão constitucional, as nossas instituições estão funcionando adequadamente, haja vista, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece dará um freio de arrumação em todo esse processo, para que esse processo possa se dar no rigor e na extensão do estresse, evidentemente, da divergência, mas é preciso que esse se dê, ainda que no estresse da divergência, de maneira civilizada. Mas eu espero oportunamente fazer aqui um posicionamento à luz desse processo, mas evidentemente condenando todos aqueles que acham que esse processo é um golpe. Não, senhor presidente, não. O Partido dos Trabalhadores já protocolou pedido, enfim, de impeachment contra o saudoso ex-senador e ex-presidente Itamar Franco. Portanto, os conceitos e as classificações e os princípios, eles não podem se mover como se move uma característica da biologia, ou seja, de acordo com a conveniência, a homotipia, a homocromia, a junção de forma ou de cor em função da sua circunstância. Não. A circunstância não pode mover o princípio. O princípio, ele precisa ser um ponto fixo, mas eu quero adequadamente voltar a esse tema numa outra oportunidade. O que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é uma manifestação de preocupação em relação a mais uma tentativa que pode representar, senadora Ana Amélia, um duro golpe na produção da atividade cafeeira em nosso país. Digo isso porque Vossa Excelência é a presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal e é muito importante que este assunto possa encontrar eco e guarida na pauta da Comissão de Agricultura do Senado. Depois de uma tentativa frustrada de liberar a absurda importação de café verde do Peru, tentativa essa que eu encontrei em Vossa Excelência uma aliança e uma defesa, e juntos fomos levantar e fomos apresentar as nossas teses à ministra Cátia Abreu. Mas depois dessa tentativa frustrada, estamos mais uma vez, por incrível que pareça, diante de uma nova investida com igual motivação, ou seja, facilitar a concorrência desleal de grãos vindos de outras nações produtoras no mercado doméstico brasileiro. Ou seja, de novo estão tentando fazer com que o Brasil se transforme em importação de café verde, simplesmente para ocuparmos espaços no mercado interno. Desta vez, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a multinacional Nestlé tenta conseguir a autorização para importar café verde, não agora do Peru, mas da Etiópia, destinado à produção de cápsulas em nosso país. Em maio, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, atendendo aos apelos do bom senso, da justiça e do reconhecimento dos prejuízos que isso traria à produção nacional de café, ela não permitiu que esse pleito prosperasse. De novo, essas mesmas manifestações, argumentos e sustentações estão presentes quando, de novo, a Nestlé pretende importar café, agora da Etiópia, trazendo efetivamente consequências econômicas
e consequências sociais em nosso país, ao nosso país, podendo gerar, inclusive, outro tipo de consequência que é muito perversa, que é uma consequência de ordem fitossanitária. Portanto, essas mesmas premissas que estiveram presentes lá atrás, quando nós demos aqui um bom combate para impedir que café verde fosse importado do Peru, eles também estão presentes nesse momento. A liberação cria um momento inédito em nossos mais de 2 séculos de atividade cafeeira em nosso país. País líder na produção mundial e dono da mais ampla variedade de grãos. O negócio com o Peru traria ainda o risco de introduzir no território nacional a praga conhecida, senhor presidente, como manilha do cacau. Como é possível defender a importação pelo Brasil de café verde quando se sabe que o nosso país produz mais de 40 milhões de sacas anuais, metade dessa produção destinada à exportação? É como, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é como se a Noruega importasse bacalhau, é como se o México importasse a tequila, é como se a Suíça importasse o chocolate, é como se o Chile importasse vinho ou mesmo uva. Ou seja, são comparações que me parecem absolutamente adequadas nessa condição. Em meu estado, no estado do Espírito Santo, nós somos o segundo produtor brasileiro de café, superado apenas pelo estado de Minas Gerais. Em nosso estado, como em outros estados brasileiros, a produção de café é liderada pela pequena produção de base familiar. Uma eventual importação de café, seja ela do Peru, da Etiópia, do Vietnã ou de qualquer outro país, terá forte impacto na desorganização da cadeia produtiva da cafeicultura nacional. Não é a primeira, senhor presidente, não é a segunda e não será a última que eu estarei aqui levantando a minha voz na vigília permanente que faço em minha trincheira para defender a cafeicultura nacional, não apenas, evidentemente, por sua importância econômica, mas por sua importância social, pelas oportunidades que gera para capixabas, mineiros, baianos, paulistas, paranaenses e tantos outros estados que fazem da atividade do café uma atividade muito importante. Nesse caso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ficaria evidentemente consagrada a concorrência desleal, senhor presidente, considerando que as estruturas de custos em diversos desses países não têm sinergia, não têm parâmetro com a nossa estrutura de custo. Aqui no Brasil, nós temos preocupações ambientais com a sustentabilidade dessas lavouras, nós temos preocupações sociais com encargos trabalhistas para remunerar e reconhecer o trabalho e o esforço da nossa força, dos nossos trabalhadores. Não há simetria nesses países, portanto, essa concorrência é uma concorrência desleal. Esses países poderiam trazer para cá café com preços menores, trazendo, inclusive, impacto no mercado de preços desses cafés. Autorizar, portanto, a importação de café coloca em risco não apenas a nossa estrutura de produção, mas coloca em risco os nossos investimentos em pesquisa e em extensão rural. Nos últimos anos, no Espírito Santo, por exemplo, o nosso INCAPER, que é a nossa empresa pública de assistência, pesquisa e extensão rural, fez uma verdadeira revolução, não apenas na competitividade, como também na qualidade desses grãos. Senhor presidente, com área plantada igual, nós aumentamos a nossa produção por 3, o que significa dizer que nós saímos de uma média de 14, 15, 18 sacas de café por hectare, para estarmos produzindo acima de 40 sacas de café por hectare, encontrando em propriedades ao longo do nosso estado, em função da excelência,
da ousadia, da capacidade empreendedora dos nossos produtores, lavouras que produzem 70, 80, 90 e até 100 sacas de café por hectare. A Nestlé alega que precisa do produto etíope para fabricar cápsulas como uma característica exclusiva. Mas os especialistas discordam dessa afirmação, pois garantem que o Brasil tem a variedade de matérias-primas, de aromas e de sabores necessários para isso. Somos um país com grande diversidade de clima e de solo, e, portanto, essas variedades elas estão disponíveis para a constituição ou a construção dos nossos blends e dos blends que são demandados mundo afora. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Senador Ricardo Ferraz, eu quero reafirmar o contínuo apoio às demandas do setor agropecuário, em especial dessa produção, que é uma das mais importantes do país, vinculada à própria história, porque o café está como símbolo da bandeira brasileira, ou do brasão nacional, melhor dizendo, do brasão nacional. Queria dizer a Vossa Excelência que estivemos ontem com a ministra Cátia Abreu para levar uma outra preocupação da importação de maçã. Vossa Excelência, que é de um estado, o Espírito Santo, produtor de café, nós, no Sul, clima temperado, somos grandes produtores de maçãs, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E há o risco da importação de maçãs da China e da Argentina, em alguma medida, já houve restrição, e a ministra Cátia Abreu, da mesma forma como atendeu aquela demanda da proibição do café importado do Peru, mesmo sendo um vizinho do Brasil, aqui, de fronteira com o Brasil, também recebeu e acolheu a demanda levada pelo senador Paulo Bauer, pelo senador Dalírio Beber e por mim, representante da bancada do Rio Grande do Sul, acolheu a preocupação da Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs, no sentido de que, se houver, e aí é o risco também sanitário, de alguma praga, algum vírus estar vindo junto, existente na área, no caso da Etiópia, que Vossa Excelência referiu, ou no caso da China, ou no caso da Argentina, que venha contaminar, sejam as plantações de café, sejam os pomares das macieiras de nosso país. A ministra Cátia Abreu, embora esteja fazendo uma maratona de visitas em todo o país, a volta ao mundo 3 vezes este ano, como ela disse, para vender os produtos brasileiros, ela também diz que ela só pode fazer isso com a reciprocidade, importar produtos. Então, que o setor é que vai definir claramente. Mas a questão sanitária, segundo ela, tem prioridade absoluta. E se houver a confirmação técnica de que há risco de contaminação, talvez esse seja o melhor argumento, até para evitar que seja um argumento não tarifário ou de protecionismo que a gente tenha que tomar em relação a uma questão tão importante quanto essa para a proteção do interesse dos nossos produtores. Porque o mercado brasileiro, Vossa Excelência sabe, ele é gigantesco e é este o que atrai o interesse das empresas ou dos exportadores. Parabéns pelo pronunciamento e conte com a Comissão de Agricultura, senador Ferraz. Eu renovo o agradecimento à forma consistente e firme com que Vossa Excelência tem nos conduzido aqui no Senado na defesa dos reais e verdadeiros interesses da nossa agricultura. O mundo do café, ele não tem medo da concorrência. Naquilo que diz respeito à quantidade, naquilo que diz respeito à qualidade, na competitividade e assim por diante. Não, nós estamos prontos. São mais de 200 anos de investimento, de trabalho, de ousadia, de capacidade empreendedora. Por isso, ao longo desses anos todos, nós lideramos a produção mundial, e aonde tem a marca do café, tem a marca do Brasil. Portanto, nós estamos presentes hoje em todos os mercados de consumo. Agora, o que nós não podemos suportar e aceitar é a concorrência desleal. A nossa estrutura de custos aqui no Brasil não é a mesma estrutura de custos no Peru, na Etiópia, ou no Vietnã, que é o nosso grande concorrente no segmento e na produção do café robusta. Portanto, se querem concorrência, vamos estabelecer concorrência, mas em pé de igualdade. É isso que nós estamos defendendo aqui, que haja concorrência em pé de igualdade,
e a concorrência como tentada pela multinacional Nestlé, ela não se estabelece com base nessa premissa, além de uma outra premissa que Vossa Excelência traz para debate, que é a premissa da questão fitossanitária. Essa é uma questão que tem enormes consequências, com impactos muito fortes na desorganização desse grande patrimônio que é a cafeicultura brasileira, constituída e construída por mais de 2 séculos, na base de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação e de muita inovação, senadora Ana Amélia, porque trata-se de uma produção com muita tecnologia embarcada. Esta é que é a verdade, por isso nós estamos aqui chamando a atenção, ao mesmo tempo em que nós devemos revelar toda a confiança e coerência na decisão da ministra Cátia Abreu. Da mesma forma que ali atrás ela foi absolutamente firme nesta que é uma importante decisão, na mesma forma que ela foi coerente na questão da importação de maçãs, sabe, da China, e não se trata aqui de nós estabelecermos reservas de mercado, não. Se trata de nós trabalharmos concorrências que tenham simetria. Então, eu manifesto, ao fim e ao cabo, a minha preocupação, porque se isso for efetivado, será um retrocesso e será um duro golpe neste grande patrimônio da sociedade brasileira, que é a nossa cafeicultura. Mas eu prefiro e manifesto aqui a minha confiança de que a nossa colega, a senadora Cátia Abreu, ministra da Agricultura, será firme como tem sido na defesa dos reais interesses do povo brasileiro e, no caso específico aqui, da cafeicultura brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.